E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar falando das nossas lições de direito administrativo e hoje nós vamos abordar um tema que tem um pezinho no direito constitucional também, tá? Às vezes ele vai cair lá na sua prova de constitucional ou na sua prova de direito administrativo. É bom que a gente já mata dois coelhos aqui com um vídeo só. O assunto é deslegalização. E o que nós queremos saber sobre deslegalização são só duas perguntas, tá? Essas duas perguntas são: o que é deslegalização e se ela é aceita pelo Supremo? Em outras palavras, em quais termos é aceita pelo Supremo? Em quais situações se aceita a deslegalização no Brasil e em quais situações não aceitamos? Beleza? Vamos começar pelo conceito. O que é deslegalização? Olha só. É uma amenização do princípio da legalidade, e aí você lembra do princípio da legalidade no direito administrativo, no direito público como um todo. O gestor público, ele só pode fazer algo que é expressamente autorizado pela lei, tá? E ao mesmo tempo, aí já o conceito mais amplo de princípio da legalidade, o particular, ele só pode ser proibido ou obrigado a fazer algo por força de lei. É o que está lá no artigo 5º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, tá? O que acontece com a deslegalização? É o resto do conceito aqui, olha só. Por esse fenômeno, o Poder Legislativo pode autorizar que assuntos de sua competência sejam tratados por regulamento. Em outras palavras, o Poder Legislativo vai pegar determinado assunto e falar: olha, nesse ponto aqui, a gente pode ter um decreto ou uma resolução, enfim, qualquer ato administrativo que seja pertinente para resolver aquele assunto, tá? Em outras palavras ainda, quando ocorre a deslegalização, o Poder Legislativo, ele autoriza um outro poder a regulamentar o assunto e assim obrigar os particulares conforme a regulamentação, tá? Essa é a sacada desse instituto. Veja, quem pode inovar no ordenamento jurídico é só a lei. Mas com a deslegalização, a lei autoriza que um decreto ou uma resolução, por exemplo, crie essa inovação no ordenamento. Esse é o fenômeno da deslegalização. Vamos continuar o conceito aqui. Sem a necessidade de se percorrerem os trâmites burocráticos do processo legislativo. Qual é a ideia? Qual é o fundo da administração aqui? Olha só, alguns assuntos, eles têm um caráter técnico muito elevado, sabe? É interessante que você deixe que os técnicos da administração pública possam resolver os detalhes daquele assunto. Quando o legislativo reconhece isso, o que ele faz? Ele cria uma lei e essa lei só traz os parâmetros gerais para aquele assunto e fala: olha, a regulamentação aqui se dará por decreto ou a regulamentação se dará por um outro administrativo qualquer, por uma portaria, por exemplo. Por que isso? Porque assim, quando as situações fáticas, técnicas forem alteradas no mundo real, não precisa de uma nova lei mudando as regras. Basta você mudar as regras daquele ato administrativo normativo, ok? A deslegalização tem outros nomes que você precisa conhecer, porque embora sejam nomes um pouco incomuns, são sinônimos para este mesmo fenômeno, tá? Primeiro é deslegificação, depois degradação da hierarquia normativa ou ainda descongelamento da classe normativa, tá? Esses nomes aqui, eles têm uma única função. A função social deles é complicar a sua vida em concurso, tá? Não serve para mais nada, é simplesmente sinônimo de deslegalização. Mas se o examinador quiser fazer uma questão mais difícil, ele vai falar da deslegalização e vai falar que aquilo se trata de uma degradação da hierarquia normativa. E aí você, talvez, por não conhecer esse termo, acabe errando a questão de um assunto que você sabe. Beleza? Então, se possível, memorize esses três sinônimos de deslegalização. Ok? Seguindo, a própria Constituição Federal, ela traz algumas hipóteses em que a gente já tem uma deslegalização determinada pelo próprio Constituinte, tá? São três hipóteses lá. Olha só, no artigo 96, inciso 1, a linha A, desloca para o Poder Judiciário o poder de dispor sobre a competência e funcionamento dos seus órgãos. Aqui você deve se lembrar que só quem pode
criar órgão público e estabelecer as atribuições de órgão público é a lei, tá? Nem o decreto autônomo pode fazer isso. O decreto autônomo, ele até pode enxugar a máquina pública, mas estabelecer as atribuições de um órgão público, ele não pode fazer, tá? Já o judiciário pode fazer aqui nas hipóteses do artigo 96, inciso 1, a linha A. Por que que ele pode? Porque a Constituição falou que pode. Esse é um caso de deslegalização, porque se a Constituição não falasse aqui, precisaríamos de uma lei para fazer isso, ok? Outra hipótese, o caput do artigo 207 da Constituição transfere do Legislativo para as universidades o poder de dispor sobre matérias didático-científicas, tá? Essa daqui é uma expressão da autonomia das universidades públicas no Brasil e é mais um caso de deslegalização criado pela própria Constituição. Uma outra hipótese é o artigo 277, inciso 1, que estabelece o poder das entidades desportivas, dirigentes e associações de dispor sobre sua organização e funcionamento. As entidades desportivas no Brasil têm muito poder, tá? A CBF, ela não é um órgão público, mas às vezes ela até parece um órgão público de tanto poder que ela tem sobre os clubes no Brasil, sobre a organização do futebol como um todo. A mesma coisa o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, e os demais e as demais entidades desportivas brasileiras. Por que que elas têm tanto poder assim? Porque a Constituição estabeleceu isso para elas, inclusive criando a justiça desportiva, que é uma justiça privada, é algo bem diferente do normal que a gente vê para todos os outros assuntos no Brasil, tá? E uma dessas especialidades do âmbito desportivo no Brasil é justamente essa deslegalização aqui para as entidades desportivas, que foi criada pelo artigo 277 da Constituição Federal, ok? Seguindo, a gente tem um caso, um precedente em que o Supremo adotou a deslegalização no Brasil, falou, olha, é válido, é legal isso daqui, tá? Portanto, você precisa conhecer esse precedente. Esse é o caso da determinação do salário mínimo por decreto, tá? Olha só o que o Supremo falou aqui. A utilização de decreto presidencial, definida pela Lei nº 12.382, como instrumento de anunciação e divulgação do valor nominal do salário mínimo de 2012 a 2015, não desobedece o comando constitucional posto no inciso 4 do artigo 7º da Constituição do Brasil. Olha qual é o caso. O artigo 7º, inciso 4 da Constituição, fala que uma lei vai estabelecer o valor do salário mínimo. A gente tem um problema político com isso. Por quê? Porque o Congresso, ele fica usando essa determinação do valor do salário mínimo para pressionar o Executivo. Então, o que que o governo fez na época, que era até o governo Dilma? Ele fez o seguinte, falou, olha, quer saber? Vamos estabelecer em uma lei só qual será a regra para cálculo do reajuste do salário mínimo para os próximos 4 anos. Porque aí não vai acontecer de a cada ano o Congresso Nacional ir lá colocar a faca no pescoço do Executivo. A gente resolve esse problema pelo mandato inteiro, pelos 4 anos. Essa foi a ideia aqui do Poder Executivo e o Legislativo aprovou a lei exatamente nesse sentido. O que que essa lei aqui faz, a 12.382? Ela não estabelece já qual será o valor do salário mínimo nos anos seguintes. Ela estabelece qual será o cálculo, sabe? Falou, olha, você vai pegar aí o crescimento econômico mais a inflação e criou uma fórmula de cálculo. E quem executaria essa fórmula de cálculo? O próprio Poder Executivo, tá? O Supremo aceitou esse arranjo em que um decreto vai estabelecer o valor do salário mínimo? Aceitou. Por quê? Porque a própria lei assim o estabeleceu, inclusive criou os critérios, tá? A ementa aqui desse julgado não falou, mas alguns votos de ministros falaram em deslegalização. Por isso que boa parte da doutrina considera este um precedente para a deslegalização no Brasil, tá? Então, nesse caso aqui, foi aceito. E quando que não é aceito? Esse é o caso que você precisa conhecer para acertar questões difíceis que trata desse assunto, tá? É o problema da deslegalização e das agências reguladoras. Não cabe aqui nesse vídeo uma explicação mais detalhada do que é uma agência reguladora, tá? Mas, só para você poder se situar, a agência reguladora
é uma autarquia em regime especial que tem mais autonomia do que o normal das autarquias e que tem entre as suas atribuições normatizar determinado assunto específico, tá? Por que isso? Porque a agência reguladora ela trata de questões muito técnicas. Por exemplo, a Anatel, que é o exemplo desse julgado aqui, trata das questões técnicas das telecomunicações do Brasil. Tá? Então essas agências reguladoras elas têm uma série de poderes, elas podem aplicar sanções e elas podem normatizar determinado assunto. O ponto é, a agência reguladora, quando vai normatizar determinado assunto, ela deve obediência às leis ou ela pode inovar no ordenamento jurídico? Olha o que o Supremo decidiu. Na ADI 1668, o STF fixou a orientação de que o poder normativo da Anatel é de natureza estritamente regulamentar. Quando o Supremo fala que é de natureza estritamente regulamentar, ele está falando que o que a Anatel faz é só regulamentar a lei. A Anatel não inova no ordenamento jurídico, tá? Memorize essa expressão. A agência reguladora não inova no ordenamento jurídico, ou seja, uma agência reguladora ela não cria regras novas no ordenamento, tá? Só quem pode fazer isso, conforme entende o Supremo, é a lei. Por que que isso é importante para esse nosso vídeo? Porque o Supremo na sequência falou: na oportunidade afastou-se a tese da deslegalização, ou seja, para o Supremo, tá? E é isso que vale para sua prova, não se aplica a tese da deslegalização quando estamos falando de agências reguladoras. As agências reguladoras devem obediência ao que está escrito na lei, tá bom? Esse é o entendimento do Supremo. Vamos ver agora algumas questões de prova, só para a gente fechar o vídeo fixando o assunto aqui. Primeiro, uma questão da AGU em 2015. Olha só. Foi editada a portaria ministerial que regulamentou, com fundamento direto no princípio constitucional da eficiência, a concessão de gratificação de desempenho aos servidores de determinado ministério. Com referência a essa situação hipotética e ao poder regulamentar, julgue o próximo item. Na hipótese considerada, a portaria não ofendeu o princípio da legalidade administrativa, tendo em vista o fenômeno da deslegalização com fundamento na Constituição Federal. Olha o que essa questão quis falar. Ela quis dizer para você o seguinte, olha, a deslegalização autoriza que, sem qualquer lei falando do assunto, o Poder Executivo regulamente determinado assunto e dê aumento, dê uma gratificação, dê alguma diferença salarial para servidores públicos. Pode isso? É claro que não, tá? Como nós vimos, a deslegalização ela só é aceita se o próprio Poder Legislativo tratar da matéria. Se ele não trata da matéria, não há que se falar em legislação. Nesse caso aqui, o Poder Legislativo não fez nada. Ele não fez nenhuma lei no sentido de, olha, Poder Executivo, você pode estabelecer alguma gratificação aqui com base no princípio da eficiência. O Legislativo não fez isso. Se ele não fez isso, não se aplica deslegalização aqui, tá? Por isso está errada essa alternativa aqui na prova da AGU em 2015, ok? Mais uma questão, essa é uma questão casca grossa, tá? Olha só, juiz federal em 2015 também. Veja o caso é grande, a gente não vai ver todas as alternativas aqui. Vai ver só a primeira, que é o que interessa mais para esse nosso estudo, mas o enunciado, para esse nosso estudo. Mas o enunciado é bem grande e merece uma atenção aqui. Olha só. A Lei Federal X, dotada de vigência e eficácia, ou seja, foi feita uma lei e essa lei é válida por enquanto, estabeleceu normas regulatórias que condicionaram e limitaram o exercício de atividades típicas para determinado setor econômico. Beleza. O que a lei fez então? A lei foi lá e estabeleceu uma regulamentação para determinada atividade. Tudo bem. Posteriormente, promulgou-se a Lei Federal Y. Ótimo, a gente tem uma lei X regulamentando o assunto. Agora apareceu uma lei Y, a qual revogou a lei X. Tudo bem. Por meio da nova lei,
determinada autarquia federal em regime especial foi criada com a função de estabelecer padrões para o exercício do setor econômico em questão. Então veja, a gente tinha uma lei regulamentando o assunto, veio uma lei posterior, revogou a primeira e criou uma autarquia para regulamentar aquele assunto. Assim, a nova autarquia assumiu as competências para regular esse setor de forma ampla, como a edição de normas, o exercício do poder de polícia e a aplicação de penalidades, as quais eram anteriormente exercidas diretamente pela União. Veja, essas daqui são atribuições típicas de uma agência reguladora, embora a questão não tenha falado em agência reguladora aqui. E aí, continuando enunciado, em face dessa situação hipotética e das discussões doutrinárias e jurisprudenciais a respeito da regulação e das agências reguladoras, agora sim ele falou das agências reguladoras, assinale a opção correta. E aí vem a alternativa A para a gente analisar. Olha só. Os atos normativos expedidos pelos entes reguladores têm naturezas de atos administrativos? É verdade, tem sim. Não podendo modificar, suspender, suprimir ou revogar disposição legal, nem tampouco inovar na ordem jurídica. Veja bem, lembra que eu falei aqui a exaustão que a agência reguladora não pode inovar na ordem jurídica? A questão trouxe isso expressamente para a gente. De fato está certo, não pode inovar. O poder normativo dos entes reguladores está limitado à complementação e à suplementação normativa da lei. Veja que o que essa alternativa A falou aqui é exatamente o que aquele julgado do Supremo traz para a gente. Por isso que está correta essa questão. Veja que esse assunto não é pacífico na doutrina, tá? Por exemplo, José dos Santos Carvalho Filho, ele entende que a agência reguladora ela inova sim no ordenamento jurídico, mas é posição doutrinária minoritária. Para sua prova, você leva a posição do Supremo, e para o Supremo não se aplica a tese da deslegalização para agências reguladoras. Beleza? Espero que o assunto tenha ficado muito claro. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e vamos juntos.